E fala galera, tudo bem com vocês? E quem fala é o Dalisson. Tô trazendo mais um super vídeo e hoje, pessoal, nós vamos estar aprendendo a como estar utilizando o Fibonacci de uma forma mais específica e uma forma mais assertiva dentro do intraday, beleza? Nós já estamos aqui na tela, já de cara no gráfico, como vocês podem perceber, e dentro desse gráfico nós vamos estar utilizando alguns parâmetros, algumas operações que ocorreram e que tiveram sim, de alguma forma, a ver com a Fibonacci, beleza? Então bora lá. Bom, para quem não sabe, galera, a Fibonacci é uma ferramenta que prescreve a correção do preço até determinado momento. E a partir desse momento, de forma estatística, já foi se comprovado que de fato o mercado tende a respeitar e continuar segmentando o seu movimento ou desativando um movimento previamente feito. Beleza? Como assim? Bom, nós podemos pegar aqui uma Fibo, vou pegar aqui uma Fibo, olha só. Vocês podem ver que essa Fibo, deixa eu alterar a cor aqui para vocês enxergarem melhor. Vou colocar aqui um azul. Perfeito. Vocês podem ver que essa Fibo, ela tem aqui constituído 3 níveis, né? Essa é a Fibo padrão que a gente usa. Esse é o padrão que a gente formatou e utiliza todo santo dia aí no intraday. Tá? Vocês podem ver que aqui tem o 0%, o 100%, o 50%, 0%, 50%, 100%. Não interessa a ordem. O que interessa mesmo nesse nível é o nível de 50%. Por que o nível de 50%? Bom, de forma periódica nós fizemos estudos que comprovam que o nível de 50% ele tende a ser o mais assertivo dos níveis e as correções ao nível de 50% elas tendem a ser mais assertivas, beleza? Como assim? Bom, hoje teve uma operação padrão, tranquila, que pouco teve a ver com Fibonacci, mas foi possível encaixar a Fibonacci na anatomia dela também. Tá? Que nível foi esse? Que operação foi essa? Foi justamente essa operação aqui de venda do candle número 11. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aí. Bom, aqui nós tínhamos o nível de máxima, ou seja, onde a venda começou, onde o movimento de baixa começou, e logo em seguida nós tivemos um ponto mínimo, no caso, a mínima do próprio candle número 10, tá bom? Que foi onde a venda supostamente parou. Ok? O que nós tivemos aqui também como fator de tomada de decisão? Nós observamos a negação de rompimento à esquerda. O mercado trabalhou acima com 9, negou com 10, a máxima do candle número 7, tá, pessoal? Então ele poderia vir aqui, corrigir a esse ponto e também voltar a cair, correto? Correto. Qual foi o nosso entendimento? Bom, apesar disso tudo, nós identificamos que esse nível, né, essa máxima do candle número 9 e a mínima do candle número 10 constituíam então um movimento. Se constitui um movimento, logicamente nós podemos pegar, tá bom, para poder colocar a Fibo. A cada nova máxima e a cada nova mínima cabe-se um novo nível de 50%. Então foi isso que nós colocamos. Tá? Nós colocamos na máxima do candle número 9 com a mínima do candle número 10. E observamos que o candle de entrada, no caso o candle número 11, ele foi testar além do nosso nível de falso rompimento, a máxima do candle número 7, ele foi buscar também, pessoal, o nível de 50%, que serviu como auxiliar, né, nessa região, para a gente entender que de fato o mercado tendia a buscar as regiões para baixo, visto que essa região, tá vendo? Essa região constituía um movimento de baixa, um micro movimento de baixa. Claro, já era um movimento maior de baixa, mas nesse caso um micro movimento de baixa, em qual o mercado corrigiu aos 50% e a partir daí ele continuou o seu movimento até determinado momento. Por que até determinado momento? Bom, eu vou estar desenhando aqui para vocês um esboço bem simples de estar se entendendo. Tá? Olha só. Aqui supostamente nós temos o nível de 50%. Opa, o movimento principal. Aqui nós temos o movimento principal. Todo movimento, pessoal, constitui uma escala. Tá? Aqui em vermelho eu vou colocar onde o movimento está começando. Claro, isso é num movimento de alta, tá bom? Vamos colocar aqui então em verde o nível onde o mercado tende a corrigir. No caso seria o 50% para a gente, tá? E aqui em fúcsia, em rosa, eu vou colocar aqui para a gente o ponto máximo ao qual esse movimento chegou, correto? A partir daqui, o movimento, pessoal, se ele quiser continuar corrigindo, quando ele encontra um nível de máximo, alguma coisa relevante assim, qual ele para, ele tende a corrigir ao nível de 50%. Interessante. 50%. Deixa eu colocar aqui a mesma cor aqui.
ele tende a corrigir ao nível de 50%. Ao chegar ao nível de 50%, ele tende a apresentar determinado padrão de comportamento que indica que ele possa de fato continuar o movimento principal que a gente está observando, no caso o movimento de alta. Então essa ferramenta ela se faz importante para você estar entendendo que o mercado pode continuar seguindo uma determinada direção, tá bom? Então a partir desse momento aqui, ao qual ele corrige os 50%, e ao chegar no 50% que ele te apresenta uma determinada forma de comportamento, o que ele diz para a gente? Ele diz que o mercado de fato pode reproduzir em 100% o movimento anterior. Então no caso, estamos falando que esse aqui é nosso movimento anterior, e do ponto mínimo até o máximo ele representa 100%. Então essa é a amplitude dele. Então quando o mercado corrige ao nível de 50%, ele tende a continuar o movimento de alta como se fosse uma forma de impulsionamento, mas nós chamamos de correção. Então a partir daqui ele tende a reproduzir o movimento anterior de forma completa. Mas como que nós podemos estar mensurando esse movimento anterior? É simples, você já tem a ferramenta na sua mão. O importante é o entendimento, né, do comportamento do preço nesses níveis de 50%. Nesse nível de 50%, é aqui que mora o pulo do gato. A projeção, no caso, é saber para onde o mercado tende a ir a partir dessa correção de 50%, é o de menos, então nem se preocupe, beleza? Vou mostrar para vocês também. Ok, pessoal, tratando-se de movimento, de amplitude de movimento de correção, essa é a funcionalidade do Fibonacci, tá bom? Mas dentro do intraday, como que isso vai se manifestar? Porque na teoria, né, nas leituras, na teoria é tudo muito fácil, muito simples, mas na prática, pessoal, a aplicação acaba sendo um pouco mais complicada, porque no intraday nem sempre vai deixar um desenho para você, mas você tem que estar esperto, tá? Vou estar aqui desenhando novamente o nosso nível, né, auxiliar e o principal. Observa, aqui nós temos uma máxima e uma mínima. Nós temos uma máxima e uma mínima, portanto, um novo então nível de 50%. Ele se faz presente ali naquela região. Então, a partir desse nível, observa como o candle número 11 ele violinou os 50% e voltou a fechar aqui abaixo. Tá? Eu vou estar trazendo aqui para vocês, ó, agora a ferramenta projeção de Fibo. Máximo do candle número 9, eu pego da máximo do 9 para máximo para mínimo do 10 e jogo então o nível de projeção lá para o outro nível, para o outro lado, tá bom? Então observa aqui comigo, olha aí, o mercado tende a corrigir aos 50% e continuar o mercado vendedor até determinado ponto. E que determinado ponto seria esse, pessoal? Seria o nível de 50%, onde o mercado, o nível de 100% da projeção, perdão, onde o mercado ele atinge o tamanho exato do ponto anterior. Tá, então no caso, esse aqui é o tamanho do movimento anterior. Tá? Quando ele chegar aos 50%, ele tende a corrigir, tende a replicar esse movimento. E ao chegar no mesmo tamanho, tá? E ao chegar no mesmo tamanho do movimento anterior, ele tende a corrigir novamente para te dar uma nova correção aos 50% e assim por diante. Tá? Então basicamente ele vem corrigindo, vem te deixando a onda aqui no nível de 50%, faz outro movimento. Ele vem corrigindo, faz uma correção ao nível de 50%, faz outro movimento. Essa é a probabilidade principal, tá? Essa é a forma como nós enxergamos o mercado em questão de movimento, beleza? Ó, trazendo aqui agora para o mercado, para a aplicação do intraday, observa que não foi dessa forma que aconteceu. Por quê? Claro, nós sempre levamos em consideração outros fatores, mas essa correção do candle número 13, por exemplo, era uma correção que nós já estávamos observando que poderia acontecer, sim, porque quando o mercado chega na projeção, pessoal, ele tem de fato a segmentar o quê? Uma correção maior ou até mesmo uma reversão, porque essa é a tendência natural do preço, a tendência natural do mercado quando ele dá um alvo importante, e foi isso justamente o que ele fez. Tá? Foi isso justamente o que ele fez e originou para a gente um novo nível de 50% do próprio candle número 13. Perceba que é impossível você ignorar a mínima do candle número 13. Ó, suponhamos que aqui no mercado só existisse esse movimento aqui, só existisse esse candle número 13 até então. Pode perceber que ele furou todas as outras regiões, tá vendo? Todas as outras distorções e voltou a fechar acima. Então é impossível ignorar o candle número 13. Tá vendo? É impossível ignorar o candle número 13. Portanto, a partir daqui, né, o que se pode observar? O que se pode observar? Deixa eu mudar a cor aqui novamente. Aliás, eu vou definir logo como padrão para ficar melhor pra gente, né? Olha aí, galera. Um nível de M50 que se inicia e se termina em si mesmo. No caso, um M50 micro novamente, do próprio 13
para a máxima do próprio 13. Ele originou uma nova máxima e uma nova mínima. Tá vendo? Porque como eu posso estar datando isso de forma mais criteriosa? Observa que nós tínhamos um topo aqui e agora nós temos um topo menor aqui na máxima do que no número 13. Normal. Observa que nós tínhamos um fundo aqui. Opa. Nós tínhamos um fundo aqui e agora nós temos um fundo menor aqui na mínima do que no número 13. Só que, pessoal, perceba que o que no número 13 ele violinou o fundo e voltou e fechou acima. Portanto, essa fibo agora é uma fibo de quê? Uma fibo de alta. É uma fibo de alta. Se é uma fibo de alta, pessoal, o que nós podemos observar a partir daqui? Tá? É uma fibo de alta. Então nós podemos observar o seguinte, tá? Nós temos uma nova mínima, portanto nova máxima, então um novo nível de 50%. Então essa fibo, ao contrário dessa fibo da máxima do 9 para a mínima do que o número 10, era uma fibo de baixo, nós temos agora um entendimento perfeito e ideal do que seria uma fibo de alta aqui, ó. Uma fibo de alta aqui, ó. Perfeito. Tá vendo? É a partir daqui. É aqui que muitas pessoas começam a estopar, muitas pessoas que começam a operar a fibo começam a aplicar de forma errada. Perceba que automaticamente, quando o mercado me originou nova mínima, nova máxima, eu já corrigi ao nível de 50%. Eu já coloquei essa fibo. Então a fibo, pessoal, é uma coisa dinâmica. A fibo não erra. Quem erra é o operador. Quem erra é o operador, quem erra é o desenhista. O desenhista ele não pode colocar uma fibo errada no mínimo irrelevante, no máximo irrelevante. Ele tem que fazer da forma certa, porque é a forma certa que funciona. Tá? Então a cada nova máxima, nova mínima, você pode estar pegando um novo nível de 50%. Mas claro, existe uma forma certa de ler o nível de 50% para saber se ele vai ser confiável ou não. Ou se, porventura, o nível de 50% for ativo, indicando a probabilidade de busca e rompimento de um dado nível, tá? Você pode estar entendendo uma ativação ou uma desativação, que é o que eu vou te ensinar aqui agora. Tá bom? Então perceba, a probabilidade maior, depois que o candle número 14 testou o nível, era de que? De rompimento de máxima. Ele poderia a qualquer momento romper máxima, né? Ele no fundo, ou seja, ativando no fundo, você pode entender isso aqui, ó, como o primeiro fundo, segundo fundo, portanto fundo duplo. A possibilidade dele romper topo e buscar níveis maiores é altíssima. É altíssima. Aconteceu isso, galera? Não, não aconteceu. Mas o mercado te deixou uma ativação de M50. E aí, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, quando o mercado corrige o nível de 50%, anota isso aí. Quando o mercado corrige o nível de 50%, você tem que fazer o quê? Jogar a projeção. Obrigatório. Jogou a projeção, ok, Dallas. O mercado está me dizendo que ele pode sair dessa região de mínimo e buscar até esse outro nível aqui. Aí você não comentou sobre a possibilidade dele romper esses níveis de máximo e buscar níveis maiores? Sim. Tá? Sim, com certeza. Mas são outras questões, tá? Que englobam não só o M50, mas sim como a estrutura como um todo. Beleza? Isso aí é mais questão de tempo de tela e de entendimento das distorções. Você pega rapidinho. Beleza? E olha só. Ele diz pra gente que de fato conseguiu romper. Não rompeu, dados. O que nós fazemos? Não rompeu, mas ainda a onda está ativa. Pessoal, perceba. O candle número 14, ele ativou essa onda e diz pra gente, cara, eu vou bater a cara nos 50% e vou fazer uma onda pra cima e buscar aquele alvo ali em cima. Perceba que ele não fez isso. Essa foi a primeira tentativa do preço de fato romper a região. Foi a primeira tentativa, dados, ele romper? Com certeza. A violinada do candle número 15 nesse mesmo nível de máxima, pessoal, percebam, foi a segunda tentativa. Pessoal, o mercado tentou romper com o candle 14 e não conseguiu. O mercado voltou para a cena do crime com o candle número 15, violinou tudo e voltou e fechou dessa forma aí que vocês estão vendo. Tá vendo? Voltou e violinou tudo. Pessoal, se porventura o candle número 16 vem testar a região, mesma região que o mercado está ignorando, você pode vender. E foi aqui que nós vendemos lá na sala também. Beleza? Foi aqui que nós vendemos lá na sala também. Olha aí que maravilha. Tá? Executamos a ordem porque o mercado ele tentou romper. Então isso vai entendimento de quê? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar a fonte um pouco maior para vocês, para ficar melhor aqui pra gente, né, galera? Vou colocar aqui em 24. Perfeito. Isso chama, pessoal, ordem cronológica. A ordem cronológica dos fatores ela pode alterar totalmente o sentido que o mercado pode tomar a partir de um determinado contexto. Tá bom? Perceba que o contexto principal era de busca e rompimento. Eles pra gente quer buscar e romper essa região de máxima. Mas ao chegar na região de máxima, a qual ele deveria romper, ou seja, o ponto crítico da probabilidade, ele se recusou a romper. Portanto, quando o mercado, anota isso aí de novo, ó, quando o mercado ele te desenha uma probabilidade e chegando no ponto crítico daquela região, ele não rompe,
ele tende a fazer justamente o contrário do que ele estava planejando fazer, tá vendo? Então ele chegou aqui e me deixou sinais claros de que de fato não ia segmentar o movimento de alta, mas sim, novamente, deu uma possibilidade de baixa a partir desse ponto. Tá bom? Então o que nós podemos notar? Quando o candle número 16 voltou e testou para cima, cara, aqui não tinha outra ideia, pessoal. Era meter a venda nele e ser feliz. Tá vendo? Tá aí. Maravilha. Perceba que a FIBO aqui tem uma funcionalidade totalmente diferente. Ela não nos ofereceu um parâmetro comprador, mas ao mesmo tempo ela disse pra gente que, cara, se porventura o mercado continuar respeitando esse nível que eu disse pra você que ia romper, a partir daqui você pode fazer, você pode assumir uma outra probabilidade com base nos seus critérios de entrada. Beleza? E foi exatamente isso que nós fizemos. Beleza? Tá aqui, ó. Aqui você já pode perceber, ó, como você assistiu a aula certinho, ó. Já está esperto, aqui nós temos aqui uma nova máxima, é uma máxima. Após o rompimento das regiões, o mercado parou lá embaixo com o candle número 19, tá vendo? Então nós temos o que? Uma nova mínima. Nova máxima, nova mínima, então portanto o que? Um novo nível de 50%. Olha aí. Olha que coisa maravilhosa, cara. Nova máxima, nova mínima, portanto então um novo nível de 50%. Nova máxima, nova mínima, portanto então um novo nível de 50%. Anota. Olha aí. Nova máxima, nova mínima, portanto novo nível de 50%. Tá aí. O mercado com candle número 19, ele me deu a nova mínima, o 15 me deu a nova máxima. O 20 testou exatamente o nível de 50% e fechou abaixo. Então vamos tratando agora, ó, de critérios. Critérios de entrada. Critérios de entrada. Para eu entrar no FIBO, pessoal, para entrar vendido no determinado ponto com base na FIBO quase que único exclusivamente, cara, eu necessito de um segundo candle naquele ponto. Eu preciso de um segundo candle naquele ponto, do contrário, aquela segunda região, aquela região não vai ser completamente validada. Ah, Dallas, mas lá em cima você vendeu só com um toque na FIBO aqui, nessa regiãozinha aqui mais cedo. Mas eu disse, eu não tinha somente o nível de 50%. Tá? No caso, estamos tratando de uma tomada de decisão exclusivamente com a FIBO, tá? Aqui eu tinha um falso rompimento, eu tinha distorção, eu tinha ponto de parada, enfim, tinha diversas coisas aqui do operacional, tá? Me embasando nessa probabilidade. Mas necessariamente para você entrar de forma mais segura, com base na tomada de decisão único e exclusivamente na FIBO, você precisa de um segundo candle. No caso, nós estamos trabalhando aqui com o quê? Com o candle número 20. O candle número 20 ele violinou e fechou abaixo. Então, portanto, nós temos agora que esperar um segundo candle, que no caso seria o candle 21. O candle 21, pessoal, ele veio testar? Não, Dadson, mas é possível vender? É possível você vender e colocar o stop ali em cima. Ó, você vende o candle número 21, coloca o stop descolado na máxima do candle número 20. Tá vendo? É possível vender a ativação, a violinada do 20, a violinada do 19, o ponto de parada, o rompimento do fundo, o pullback no fundo. Ou seja, a estrutura como um todo está muito agradável, está muito confiável de você fazer essa operação. Tá? Tá muito confiável de fazer. Então, como toda ativação nós jogamos a probabilidade de FIBO, a projeção de FIBO, o que nós fazemos aqui também não é diferente, ó. Tá aí. Olha que maravilha, galera. Olha que maravilha. A partir desse ponto aqui, o que você pode fazer? Jogar a projeção de FIBO, e o mercado cravou a projeção de FIBO. Ou seja, ele disse que quando chegasse ao nível de 50%, cadê uma outra cor? Vou colocar aqui o fúcsia. Quando ele chegasse ao nível de 50%, ele falou assim, cara, eu vou corrigir em 100%, eu vou, replicar em 100% o tamanho do movimento anterior. Ele disse para você exatamente isso, e foi exatamente isso o que ele fez. Beleza? A partir desse ponto aqui, ó. Ele chegou aqui, corrigiu o nível de 50%, e depois o que ele fez? Onda para baixo, buscou o alvo da projeção, corrigiu certinho e executou o alvo certinho também. Meu amigo, é esse tipo de probabilidade que você deve abraçar, operações contextualizadas, e essa aqui foi só a utilização de um fator, tal como a FIBO e a projeção, somente isso. São basicamente a mesma coisa, fazem parte da mesma ferramenta, então uma coisa só, tá bom? Então você arriscou aquilo ali para pegar isso aqui. Você acha justo um risco-retorno como esse sendo aplicado na sua conta? Você acha justo esse risco-retorno ser tão atrativo assim? Você paga barato, mais barato do que você paga para poder pegar um alvo maior?
Cara, é o tipo de risco retorno que eu encaro dentro da minha conta, é o tipo de operação que eu pego na minha conta. Então, se eu posso fazer esse mesmo quantitativo de risco retorno, esse entendimento de que o mercado pode me pagar a partir de determinado momento, por que você também não pode obter esse poder de análise? Tá vendo? Olha aí, o mercado segmentou certinho a nossa probabilidade, o nosso movimento, a nossa região. É isso que eu gosto, tá bom? Dentro de um entendimento de uma FIBO. A estrutura da FIBO, pessoal, é basicamente isso. Aqui nessa aula nós aprendemos sobre o que é a FIBO, a ordem cronológica dos fatores e também critérios de entrada. Galera, esse vídeo aqui vai deixar, com certeza, um nó na sua cabeça ou não, vai clarear mais ainda as coisas para você, mas eu tenho uma novidade para ti, tá? Esse aqui é só o início de uma sequência de vídeos que vai vir para clarear mais ainda a tua mente, para fazer com que você entre nas operações de forma mais tranquila, tá? De forma mais segura e que você consiga de fato estar entrando em operações que você se sinta confortável em estar executando, beleza? Mas por esse vídeo aqui é só, né, meu amigo? Gostou desse vídeo, cara? Deixa seu like, vou deixar nossas redes sociais aqui na descrição desse vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí e bora pra cima, beleza, meu querido? Então é isso aí, valeu, fui!